Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe o seu empregador. Quanto a mim, eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus filhos, da minha família, da minha casa. Sou grato ao Senhor. Sou grato a Deus pelo perdão de Deus aos meus pecados. Sim, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz de Calvário, eu sou grato ao Senhor por perdoar os meus pecados. Sou grato ao Senhor por estar aqui, através da internet, dessa ferramenta, falar da palavra do Senhor, compartilhar, comentar. Me esforçar para fazer a obra do Senhor. Eu sempre digo e valorizo e considero o ensinamento da palavra de Deus, escrito por Mateus, no capítulo 10, verso 8. O que de graça recebestes, de graça dai. Essa é a mensagem profética, uma verdade, que todos nós temos que trazer guardado e procurar praticá-la na medida do possível. Hoje, eu quero também abrir meu coração, os meus lábios, e endereçar a Deus o meu agradecimento. Quero agradecer a Deus, ao Senhor, por me conceder vida, saúde, por completar 40 anos como servo do Deus vivo. Exatamente. Este mês de junho, o Senhor me permitiu completar 40 anos como servo do Deus vivo. Sou grato ao Senhor. Desses 40 anos, 29 anos servindo ao Senhor como pastor. 29 anos consagrado como pastor ao Senhor nosso Deus. Sou grato ao Senhor. Hoje eu quero compartilhar, comentar um assunto que diz respeito a cada um de nós. É um assunto que alcança cada um de nós. Homens, mulheres, crentes, não crentes. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor, depois eu estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito pelo profeta Isaías, no capítulo 66. Profeta Isaías, capítulo 66, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o quebrantado de espírito e contrito de coração, e que treme diante da minha palavra. Eu vou repetir essa parte do verso 2. Mas eis para quem olharei, para o quebrantado de espírito e contrito de coração, e que treme diante da minha palavra. Exatamente isso que eu quero trazer para a reflexão, para a nossa meditação, exatamente essa parte da palavra do Senhor. Quando o Senhor
usando o profeta Isaías, fala ao povo de Israel nesse tempo da vida. Eis para quem olharei, para o quebrantado de espírito e contrito de coração. O que significa dizer que Deus vai atender o aflito, o arrependido, o humilde, o simples, o humilde. Nesse tempo da vida, Deus está falando a um povo judeu, que saiu do cativeiro. E o povo judeu sempre, ao longo das gerações, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que o povo sempre foi rebelde, indisciplinado, sabe, sendo ingrato para com Deus, se virando para ídolos, para idolatria. E Deus, no seu coração, sofrendo, porque o povo agia com ingratidão para com ele. Então Deus traz essa mensagem. Mas dessa mensagem eu quero trazer para os nossos dias de hoje. Para os nossos dias. Como que nós devemos aplicar essa mensagem em nossas vidas? No nosso caráter, na nossa conduta. Eis para quem olharei. Para o arrependido, para o aflito, para o pobre, para o que está sofrendo, para o que está sofrendo humildade, sofrendo soberba. Deus não comunga, Deus não se relaciona com o soberbo, com o exaltado. Ele diz, no livro de Mateus, capítulo 22, em Lucas, capítulo 14, em Tiago, capítulo 4, que ele abate o exaltado, que ele exalta o humilde. Então é exatamente essa mensagem para nós nos dias de hoje. Nós aplicarmos essa mensagem em nossa vida, aplicarmos no nosso caráter, absorvermos esse ensinamento do Senhor, procurar nos conduzirmos de maneira simples, de maneira humilde, não com exaltação, não com soberba, não com arrogância, porque Deus não se agrada disso. Essa oportunidade que todos nós, todo ser humano precisa dessa mensagem, precisa ouvir, precisa se retratar, precisa fazer a aplicação dessa mensagem em sua vida. É para nós, no dia de hoje, homens e mulheres que servimos ao Senhor, procurarmos guardar, armazenar, aplicar e comentar, pregar essa mensagem de humildade aonde nós estivermos, com o nosso testemunho de vida, se possível, com o nosso testemunho de vida, suportarmos muitas vezes a humilhação, suportarmos muitas vezes a traição, a leviandade, porque faz parte daqui. O Senhor olha para quem é aflito, o Senhor olha para quem é humilde. Que em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que essa mensagem seja aplicada na sua vida. Eu vou louvar ao Senhor, porque eu gosto de louvar ao Senhor. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males e agonias deste mundo cessará no céu pranto, pois não haverá mais dor, e ouvi-se ao cantor dos remidos do Senhor. Oh, que gozo está com Cristo
escutando a sua voz. E no almejo, hoje estou e segui-lo sempre após. Cessará no céu pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se ao cantor dos gemidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá nos céus há de chegar. Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se ao cantor dos gemidos do Senhor. Cessará o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se ao cantor dos gemidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se ao cantor dos gemidos do Senhor. Cessará o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvi-se ao cantor dos gemidos do Senhor.